A paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos. Este é o programa A Voz do Libertador. Eu sou Rosanildo Amorim e hoje, com a permissão de Deus, nós estaremos juntos até às 22 horas. E hoje no programa A Voz do Libertador eu tenho o privilégio de entrevistar o meu amigo, pastor Alessandro Aguiar. Tudo bem, pastor Alessandro? Tudo bom, a paz do Senhor, a paz do seu querido ouvinte. Que bom estarmos juntos nesse tempo. Que maravilha, que bom que você está aí ligadinho mais uma vez nesta programação, esta programação que tem o objetivo edificar, exortar e consolar a sua alma, levar alimento à sua casa, levar alimento para você onde você estiver. Sabemos que estamos num período aí de quarentena, mas nada impede de nós cultuarmos a Deus. O programa tem oração, o programa tem leitura, o programa tem pregação, o programa tem participação, então é um culto sim. É um culto através dos meios de comunicação disponíveis, é um culto que nós fazemos juntos. Eu e você, nós fazemos juntos, todos juntos para a glória do nome do Senhor. E você pode, além de participar do programa, de assistir o programa, você pode ainda ajudar a construir esse programa, a fazer este programa, compartilhando o link nas suas redes de amigos, no privado dos seus amigos lá, divulgando esse projeto divino, esse projeto de Deus, que já tem alcançado centenas de almas para Cristo Jesus, para que o Evangelho possa ser propagado. Vamos juntos, vamos ver o que Deus tem para nós nesse dia, eu tenho certeza, creio que Ele tem grandes bênçãos. Vamos para a nossa vinheta do programa. Nesse momento agora devocional, eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia. Eu sei que você pode acompanhar a leitura, eu vou ler, você pode só ouvir, mas se você pode, se você está em casa, por favor, eu vou aguardar você buscar a sua Bíblia e você vai ler junto comigo, nós vamos ler juntos. A Bíblia diz lá em Apocalipse que é bem-aventurado aquele que ouve, mas é bem-aventurado também aquele que lê. Então, se você ouvir e ler, você é duas vezes bem-aventurado. E vamos abrir hoje a leitura do dia, é o Salmo 96, tá bom? Eu aguardo você abrir a sua Bíblia, procurar a sua Bíblia. Enquanto isso, eu vou ver aqui os irmãos que já estão ligadinhos no nosso programa A Voz do Libertador. Queridos, vamos ver, já temos aqui muitos irmãos que diariamente, irmãos e irmãs, estão acompanhando o programa A Voz do Libertador. A irmã Simone, Deus abençoe, irmã Simone. O nosso nobre Alessandro Guiar está aqui. Minha família de Itajaí está ligadinho no programa. Um abraço a todos da minha família, Deus abençoe. Também a Luizete, Deus abençoe, Luizete. A irmã Tainara está mandando aqui um abraço, pastor e professor Alessandro Guiar. Saudade das suas aulas, ela está dizendo. Amém. Deus abençoe, viu, Tainara? Deus abençoe Kleber, Deus abençoe toda a família. Em nome de Jesus. Vamos lá? Tá com a Bíblia aí já? Amém? Vamos lá então. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Salmo 96. Salmos 96. Cantem o Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cante ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam. Força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor.
toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado, e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegre-se os céus e exulte a terra. Deem louvor o mar e tudo o que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores dos bosques exultem diante do Senhor, pois ele vem, e ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Graças a Deus pelas palavras do Senhor. Nobre companheiro, faz essa oração para nós iniciar esse programa abençoados pelo Senhor. Pai, nós queremos Sim, Senhor. te agradecer pela leitura da tua palavra. Sim, Pai. Nós queremos confessar e declarar que Deus. cremos, Senhor, em cada parte dessa escritura. Nós cremos Sim. na tua glória, na tua majestade, na tua regência, na tua maestria da história e nas nações. Deus, te louvamos e te agradecemos por termos acesso a essa promessa. Pai, nós queremos apresentar a Ti este tempo que estaremos juntos aqui. Que o Senhor seja glorificado, nos dê equilíbrio, sabedoria, prudência, nos detalhes. E que em tudo possamos sermos acrescentados e amadurecidos para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, continuamos com a nossa programação. Agora vamos para um louvor. E nesse louvor, você adora Jesus aí. Prepare o seu coração, porque tem pão do céu para sua alma. Graças a Deus. Que bom que nós estamos todos reunidos aqui adorando o Senhor. Ele é pastor, é mineiro, é conferencista, teólogo, professor. Falta espaço na folha para colocar todas as prerrogativas. É também o segundo vice-presidente aqui do Campo de Blumenau. Pastor Alessandro Guilherme, seja bem-vindo ao nosso programa. Programa Voz Libertador. Obrigado, pastor Amorim. Alegria nossa poder participar de uma bancada tão seleta. Uma voz libertador. Amém. Queridos, eu vou fazer uma série de perguntas para eles aqui. Nós vamos trancar a porta, ele não vai poder sair sem responder as perguntas. Além do mais, você também pode fazer as suas perguntas via rede social. Como é que foi a sua vinda para o Sul? Então, em 2012, eu fui indicado por um amigo para pregar pela primeira vez no estado, aqui em Blumenau, no mês de junho, no Congresso de Missões. Nós ministramos em 2012, nesse congresso. Nós saímos agendado, né, para o congresso do aniversário do templo, que acontece sempre no mês de outubro. Vim, ministrei em outubro, saí agendado para ministrar na Umádiblo. Nesse intervalo, eu e o pastor Nilton conversamos no telefone e ele nos fez esse convite para nós vir trabalhar aqui. E nós viemos em 2013, janeiro, 17 de janeiro de 2013, nós estávamos chegando aqui em Blumenau. Que bênção. Como é que foi a adaptação? Muito em relação ao clima, em relação ao povo, foi tranquilo? Não. Tivemos nossos desafios, né? O Centro-Oeste, o Goiás, né? Da onde nós viemos, minha esposa é goiana, meus filhos, é uma região muito aberta para os relacionamentos, é um relacionamento mais acalorado, conversa pegando, né? Você não precisa ligar dizendo, olha, eu estou indo na sua casa, né? É um povo que a via do relacionamento tem outras temperaturas em relação aqui. E o clima também, a culinária mudou alguma coisa, né? O sistema de igreja também mudou muito, né? Mas uma vez que nós conseguimos ler esse ambiente, né? Fazer essa leitura desse contexto, entendemos que é um lugar muito excelente para se viver. Hoje, às vezes a gente conversa em família... Não é esse já? Sim. Quando a gente conversa em família, a gente até esquece que a gente não é da terra, né? Estamos se sentindo tão enraizados que a gente nem percebe que eu sou mineiro do trem, do ai, do queijo, que não podemos esquecer, mas sentimos da terra,
Essa terra é maravilhosa, pai. Essa é a terra do sul aqui. Blumenau, Brusque, Joinville, Jaraguá, todo Santa Catarina. É uma terra abençoada e abençoadora. Creio. Não tem como. Em relação ao tema que nós vamos falar hoje, vamos falar sobre igreja. Vamos falar sobre igreja. Eu preparei umas perguntas aqui para o Nobre, mas eu não passei para ele, que é para dar aquele clima e tal, ficar mais emocionante. Vou né? acreditar na nossa amizade. Não vou fazer nenhuma pergunta assim capciosa, nada disso, né? Mestre, vamos falar sobre igreja. É muito importante esse tema, principalmente porque eu creio que a ignorância em relação a quem é a igreja seja um problema que leve a pessoa, inclusive, ao afastamento da fé. E aí surge a primeira pergunta: o que é a igreja? Igreja, eu penso que é um dos temas que nós precisamos sempre revisitar diariamente. Geralmente, quando eu trabalho esses temas, eu gosto de colocar no quadripé a respeito de identidade, propósito, relevância e destino. Eu acredito que são 4 fundamentos que vai organizando qualquer tipo de doutrina, né, ou de assunto. Igreja, num aspecto bastante simples da palavra, né, não pegando ali a sua etimologia, né, tirados para fora, né, chamados para fora, né, não trabalhando essa questão, mas dentro de uma linguagem bastante simples, igreja eu defino como sendo uma família de regenerados. Uma família de regenerados. Todos aqueles que nasceram de novo, esses são igreja. Esses são pessoas que são englobados nessa família de Deus. Eu acredito, baseado em Efésios capítulo 2, né, uma das definições que mais, para mim, preenche o meu coração sobre a natureza da igreja é que a igreja é a família de Deus. É família de Deus. Então, nas suas palavras, a definição mais prática seria: igreja é uma família. Uma família de todo aquele que nasceu de novo. Na sua etimologia, eclesia, né, chamados para fora, né, chamados de todo um sistema de mundo. Mas na prática, para a gente entender melhor, é isso. Todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que nasceu de novo, isso é igreja, né? Isso é igreja. E aí você já responde a segunda pergunta, que é: quem constitui a igreja? No caso, são aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Com certeza, com certeza. Uma pergunta interessante e teológica até. Quando a igreja nasceu? No Calvário ou no Pentecostes? Essa é uma pergunta que sempre passa na eclesiologia, né? Se havia igreja no Antigo Testamento. Também né? tem essa pergunta. Aí você tem algumas vertentes que no Antigo Testamento não havia esta igreja nesses moldes. Você tinha uma igreja profetizada na história de Deus com Israel. A respeito se a igreja nasce no Calvário ou no Pentecoste, parece-nos que quando Jesus vai trabalhar o texto que eu edificarei a minha igreja, você tem 2 viés para trabalhar nesse texto. Ou você trabalha o viés que ele edificará no sentido ao longo da história, que ele já está fazendo, ou se ele vai iniciar a construção dessa igreja. Se você ir por essa segunda posição, você dirá que ali a igreja ainda não tinha sido estabelecida. Então, acredita-se, esse é o meu pensamento, que a igreja ela é concebida no Calvário, mas ela vai ser dada à luz no Pentecoste. Tá certo. Então ali na cruz, nós somos concebidos em Cristo e então Jesus ficou gestante de nós. Né? Estamos ali no sendo... Calvário ela nasce. Pronto, ela nasce. Né? Tá certo. Rodrigo, tá tudo certo aí? Tudo certinho? Lá no Facebook tá travado? Mas aqui no programa tá rodando? Hã? Tá rodando? Então tá bom. Continuemos então falando sobre isso. Falamos sobre o nascimento da igreja. Uma pergunta assim que as pessoas ficam pensando, né? Alguns dizem: não, porque a igreja está fracassada e tal. A igreja se contamina? A igreja... Depois nós vamos entrar naquela questão de ser desigrejado ou não, a questão de
organismo e organização, mas a igreja em si, ela se contamina? A igreja do arrebatamento, ela é uma igreja que não fracassa. Ela é uma igreja que vai perpassar a história jamais e vai ser destruída, né? Claro que a igreja como a noiva, que é a figura, uma das figuras que o Novo Testamento trabalha, essa relação de igreja, de Cristo e a igreja, fala de que esta igreja ela está sendo formada, Sim. Ela está sendo edificada, como a noiva, ela está sendo adornada. Nesse sentido, a igreja, ela possui algumas áreas a ser amadurecidas. Sim. Ao longo da história, claro. Né? Estamos, aí fala da nossa santificação, Sim. Né? Mas fracassar jamais. Jamais. Geralmente, nós pregadores dramatizamos muito, né, no sermão, já ouvi muito isso, né? E se Jesus não voltar daqui a 30 anos, 10 anos, o que será da igreja? Né? A gente dá esse drama que parece que a igreja é um navio que está naufragando, que a qualquer momento Sim. acabou. É um Titanic que está com os tempos contados, que ela depende daquelas pessoas que estão envolvidas. Não. Se tem alguma coisa que você pode ficar tranquila sobre a história futura é em relação à igreja. A história da igreja é impossível ela fracassar. Ótimo. Vamos então para mais uma pergunta e depois nós vamos para um louvor para a gente refletir melhor. Qual é a diferença entre organização e organismo? Organismo fala da igreja na sua essência, no seu plano espiritual, na sua ação espiritual, na sua identidade espiritual, na sua existência espiritual. Isso fala do seu organismo, na sua essência, essa vida que nos move, né? Dentro da eclesiologia você tem aí a igreja invisível, né? Esta igreja militante, triunfante, né? universal. Isso, exatamente. Então essa igreja é uma igreja organismo que está funcionando, esta igreja que está viva e ativa no mundo e na história. A igreja, como organização, é a igreja do CNPJ, né? Porque nós estamos numa sociedade, nós estamos em um tempo onde que existe todo um critério social que exija-se, né, para que essa igreja também se organiza como uma organização. Talvez grande parte do que nós denunciamos da igreja como falindo ou em crise, talvez seja muito mais um desabafo e uma denúncia dessa organização. Que está aí, né, em crise, porque tendo o dedo do homem, você não deve esperar perfeição, né? Tá certo. Eu imagino que mais pessoas tenham perguntas a fazer. Vamos para um louvor agora, o intervalo, e em seguida voltamos com mais perguntas ao nosso nobre professor. Deus, aí estamos ouvindo agora, tudo certo? Nós estamos aqui conversando com o pastor Alessandro Aguiar, professor teólogo também. Estamos falando sobre um assunto muito importante que é a questão da igreja. E agora eu vou fazer uma pergunta a ele ainda, algumas eu tenho para fazer. O que é ser igreja relevante? O que é ser relevante? Ser igreja relevante é a igreja que vive segundo a sua identidade, segundo o seu propósito, e não segundo as suas carências e não segundo as suas necessidades. Ser igreja é você viver a vida a partir daquilo que você é em Deus. E o que nós somos? Nós somos filhos.
E filhos, quando a Bíblia trabalha sobre a nossa filiação, no Novo Testamento principalmente, a Bíblia está trazendo a respeito do nosso DNA, da nossa natureza. Jesus dizia, porque Ele é meu Pai, eu faço o que eu vi Ele fazer. Então a filiação está ligada à mesma natureza. Pedro vai dizer de que nós temos a mesma natureza divina. Ou seja, ser igreja relevante é todos os movimentos que realizarmos, que alguém venha testemunhar, isso faça eles lembrar de Deus. Isso venha remetê-los a Cristo. Isso venha fazê-los lembrar de quem Deus é, de quem Cristo é. Ser igreja relevante é nós vivermos como Jesus. É nós sermos a sua imagem, a sua semelhança. Alguém olhar para nós e dizer, isso me lembra muito o que Jesus fazia, o que Jesus falava. Isso me lembra muito o Deus da Bíblia. Isso é ser igreja relevante. Viver uma vida de sorte de que as pessoas que nos enxergam e nos contemplam venham olhar para nós e dizer, isso é muito parecido com Jesus. Há uma história do Sundar Singh, que ele vai orar por uma mulher em Londres, e ele chega na mansão, ele aciona a campainha, e vem a doméstica e pergunta para ele o que ele queria. Ele disse, eu queria orar pela sua patroa, que ela estava com câncer terminal. E ela disse, qual é o seu nome? Ele disse, Sundar Singh. Ela volta para o interior da mansão, chega para a patroa e diz, olha, tem um homem lá que quer orar por ti. Ela disse, qual é o nome dele? E ela disse, olha, o nome dele eu esqueci. Mas se ele não for Jesus, ele é o irmão gêmeo de Jesus. Eu acredito que isso é ser igreja relevante. Sim. Isso é ser igreja relevante. Interessante isso. Vamos entrar numa questão agora, que é uma questão polêmica também. O que é ser desigrejado? Desigrejado é um galho fora da árvore, dizendo eu continuo sendo árvore. Desigrejado é um tijolo fora do edifício, dizendo eu continuo sendo edifício. Desigrejado é o membro amputado do corpo, dizendo eu continuo vivo e eu continuo sendo corpo. Desigrejado é esse estilo de vida que milhões de pessoas estão vivendo ao redor do mundo, rompendo com a comunhão do corpo, com a comunhão da igreja. E essa distância, esse isolamento da comunhão, né, dizendo que é possível você ser um fiel cristão sem a comunhão da igreja. Sim. E aí a questão é, esse movimento dos desigrejados da nossa geração pode ser o trampolim para o ateísmo declarado, como foi, por exemplo, em outros períodos da história? Não há dúvida, porque assim, o degrau do desigrejado já fala de um grau de frustração. Sim. Todos que estão nesse degrau viveram alguma frustração religiosa, eclesiástica, na liderança, com algum pastor assim por diante. E não há dúvida de que esse estado de existência não vai suprir os anseios da alma. Sim. Não vai. Virá uma outra frustração. O vazio continua se expandindo. Tende a aumentar. Com certeza. E com certeza isso vai beijar o ateísmo. Vai beijar o ateísmo. Tá certo. Pastor Alessandro, a crise que nós estamos passando agora, ela pode ser uma oportunidade para um crescimento da igreja, um amadurecimento, um reavivamento? Acreditamos de que Deus utiliza sempre momentos, situações, circunstâncias adversas para treinar o seu povo. Eu sou daquele que acredito que o que está acontecendo hoje no mundo faz parte de uma agenda divina para disciplinar as nações, para disciplinar a igreja. E quando eu falo de disciplina, eu falo de correção, falo de um pai que está olhando para o seu filho, dizendo, olha, eu estou te treinando para algo maior, eu estou amadurecendo você nas suas infantilidades. Deus está abalando, né? Deus está abalando as nossas convicções, os nossos apoios. Deus está utilizando tudo isso para revelar os nossos amores, né? Como Jonathan das Erdoas vai falar nas afeições religiosas, o homem ele é lido a partir dos seus amores, né? Das suas paixões,
né? E numa crise que nós estamos vivendo, vem à tona, entra em erupção o que o nosso coração está mais apaixonado, e Deus está abalando tudo isso, inclusive com a sua igreja, com o seu povo, aqueles a qual ele tem aliança. É uma oportunidade de maturidade, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de nós resetarmos a nossa vida, de nós formatar algumas crenças, algumas posturas, alguns posicionamentos, assim como Deus leva Israel para o cativeiro, para ajustar algumas coisas. Eu acredito que Deus usa tudo isso para ajustar também o povo da aliança. Que maravilha. Ainda dentro dessa questão do momento que nós estamos vivendo, pastor Alessandro Aguiar, é possível, e eu acredito, né, que isso venha acontecer, mas o quanto isso possa também desencadear de uma purificação da igreja? O que eu quero dizer isso? O indivíduo que estava, por exemplo, como diz o povo, né, um pé aqui, um pé lá, cocheando entre dois pensamentos, uma linguagem mais bíblica. É possível que nesse momento agora seja um momento de uma purificação, de que quem realmente permaneça é porque está de fato decidido a Cristo. É possível que haja essa purificação e aí isso pode sim, como a gente vê historicamente, acarretar no avivamento? Acredito, eu creio que Deus está movimentando, né, o mundo através do seu povo. É um choque de Deus para aqueles que estavam na sua instabilidade, nas suas inseguranças, que estavam nessas incertezas, nesses compromissos parciais com Deus, com as Escrituras, e agora está recebendo um choque. O que eu faço agora? Eu de fato me entrego, eu faço essa imersão, eu faço essa aliança por inteiro, ou isso não dá mais para mim? De fato, à medida em que nós vamos sendo quebrantados nesse choque divino, vamos aplainando o caminho para Deus nos avivar. Tá com certo. certeza. Tá certo. Pastor Alessandro, nós temos aí algumas coisas que são inéditas, né? A Rússia enviando avião com equipamentos, com remédios para os Estados Unidos, com o objetivo de trabalhar juntos na questão da vacina contra o coronavírus. Palestinos se unindo com os israelitas para encontrar. Seria isso, agora, igreja escatológica, seria isso já um trabalhar para a unificação e escatologicamente o anticristo dominar o mundo inteiro? Para isso tem que haver uma pacificação entre as nações? Seria isso já um degrauzinho desse ponto escatológico em que o anticristo vai governar sobre todo mundo? Com certeza, nós temos aí uma prévia, né? Porque quando você afirma de que existe uma profecia de uma liderança política mundial, hoje, isso se torna algo assim inacreditável, ou pelo menos outrora. Sim. Como pode? Tanta diversidade, você vai para o sistema de governo da China, você vai para a Índia, você vai para a Ásia, a Europa, o sistema político é muito diverso, é muito variado. Sim. Os valores que regem a política, a economia, são muito diversos. Você fala assim, como tudo isso vai culminar em uma liderança... Num governo mundial. Não, é impossível. Mas agora, diante da ONU, Pronto. Já começa... Aí você percebe de que para que isso aconteça, não está mais no campo do impossível. Né? Estamos tendo uma prévia de que é possível haver um evento de caráter mundial que venha a ser o facilitador dessa unificação global. Que maravilha, que benção. Teria muito mais assunto ainda, mas eu não quero estender demais, porque eu quero ouvir uma palavra do servo do Senhor, ele vai deixar aqui. Nós vamos para a nossa vinheta e em seguida você vai ficar a sós com o povo. Amém. Para levar a mensagem ao coração de cada um deles. Temos uma palavra. Tem toda a liberdade, varão.
Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras de Jesus a respeito da sua igreja. Esse texto é um texto que eu quero estar a ministrar para você que tem a sua profunda convicção. Você que tem a sua inteira certeza de que tu és igreja, de que tu és filho de Deus, de que você é um regenerado, você nasceu de novo, você é alguém que tem aliança com Deus através do sangue de Jesus. Você tem todas as convicções do seu coração. O Espírito Santo testifica no seu espírito que tu és filho de Deus. Você que está dentro desse molde, você que faz parte deste grupo de pessoas convictas da sua identidade, você sabe, você está certo que tu és igreja, você está certo, como ar que você respira, que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus. Esta palavra, ela traz algumas verdades extraordinárias para você. Palavra de Jesus, a minha igreja. Isso é óbvio no texto, de que fica subentendido que haveria um estilo de vida, de igreja, que não diz respeito à igreja de Jesus. Existe um jeito de viver que também é igreja, também está no mundo religioso. São pessoas que frequentam igrejas, são pessoas que cantam louvores, são pessoas que cumprem uma agenda religiosa, mas não faz parte da igreja de Jesus. Mas a igreja que é de Jesus, existe uma verdade, existe uma afirmação de Jesus que eu quero compartilhar no seu coração. Ele vai dizer: esta minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desse texto, eu quero pensar com vocês algumas verdades. Em primeiro lugar, Jesus está nos ensinando aqui de que o que nos impede de sermos igreja bem-sucedida, e quando eu digo igreja bem-sucedida, eu estou falando de sermos a igreja, de sermos o homem, de sermos a mulher, na nossa expressão máxima da nossa natureza em Cristo. O que nos impede de vivermos essa vida que flui em Deus e de Deus, o que nos impede de sermos esta igreja vibrante, de sermos esta igreja contagiante, o que nos impede de sermos esta igreja bem-aventurada, em primeiro lugar, o que nos impede não são as forças malignas. Não são. Não existe uma mínima possibilidade dos principados, potestades, hostes infernais impedirem da igreja de Cristo ser igreja
na sua expressão máxima. Jesus está dizendo: eu dou uma promessa para a minha igreja, o inferno, Satanás, seus demônios. Aqui no texto, na sua interpretação primária, a morte, o poder da morte não será capaz de prevalecer contra a minha igreja. Em primeiro lugar, se você é a igreja de Cristo, não serão os demônios, não serão as forças malignas que serão capazes de impedir de você viver uma vida bem-sucedida quanto igreja. Se alguém diz assim: pastor, eu não consigo ser este homem, eu não consigo ser este marido, eu não consigo ser essa esposa, eu não consigo ser este filho, eu não consigo ser este líder, eu não consigo ir porque o diabo me impede, o diabo está na minha cola. Quando eu penso que eu vou lá, ele aparece com a sua intervenção e me paralisa, me torna inerte, me faz fracassar. Jesus está dizendo de que se você é a igreja, as forças do maligno não são capazes de parar você. A segunda verdade, e ela é implícita aqui, mas você encontra ela ao longo das Escrituras, é de que não é apenas o diabo que não é capaz de parar nós de sermos igreja. As pessoas também não são capazes de impedir que nós sejamos igreja. Não, as pessoas não são pários. As pessoas não são capazes de paralisar, de interromper, de impedir o nosso fluxo de igreja. Eu encontro algumas pessoas que dizem: pastor, eu abandonei o ser igreja, eu desisti da minha fé, porque aquela pessoa que dizia amigo, alguém colou no meu pé, alguém se levantou terrivelmente contra mim, foi o meu parente, foi a minha família, foi o meu patrão, foi alguém da igreja, e a lista se estende, se expande. Pessoas que vão justificar a sua apostasia, vai justificar a sua derrota, dizendo: fui derrotado por causa do fulano e do ciclano. Não. Se eu sou igreja de Jesus, pessoas não são capazes de impedir o meu fluxo de ser igreja. Em primeiro lugar, se eu sou igreja de Cristo, as forças malignas não são capazes de me impedir o meu fluxo de ser igreja. Segundo lugar, as pessoas que não simpatizam comigo não são capazes de impedir o meu fluxo de ser igreja. E em terceiro lugar, as circunstâncias não são capazes de me impedir o meu fluxo de ser igreja. Se você é igreja de Jesus, se você é filho de Deus, você precisa crer nessa palavra, que você está sob esta promessa. O diabo, as circunstâncias e as pessoas que insistem em te resistir não serão páreo para a sua vida. E você diz assim: pastor, como eu sei que isso é verdade? Primeiro, você tem o nosso protótipo, que é o Cristo. Cristo é a nossa primícia. Cristo é a fotografia do que é ser igreja, da essência da igreja, da natureza da igreja, da resiliência da igreja. E você percebe que Jesus, ao cumprir com o seu ministério, ele teve a resistência de todos os principados e potestades, mas não foi páreo para Jesus. Jesus teve a resistência contrária de pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas religiosas, não religiosas, políticas. Ele teve resistência encarnadas de todas as direções, mas não foi páreo para Jesus, não foi páreo. E em terceiro lugar,
ele teve as resistências circunstanciais e não foi páreo para Jesus. Você tem o nosso exemplo bíblico do próprio Cristo, que é o fundamento da igreja, e você precisa crer, e eu te lembro essa verdade, que tudo aquilo que diz respeito a Cristo, diz respeito à igreja, diz respeito a você, diz respeito a mim. E em segundo lugar, você tem o exemplo da história. A igreja da história, na história, é uma igreja que nos ensina que as forças malignas não são páreo, de que as resistências humanas não são páreo e de que as resistências circunstanciais também não são páreos. A boa notícia é de que se você é igreja, não há justificativas para você fracassar, de você ser um derrotado. Não há justificativa você dizer, olha, eu fui derrotado, eu fui destruído, porque isso foi maior do que eu. Jamais. Por mais que seja aparentemente maior do que você, no mundo espiritual, a sua natureza, a sua essência, Cristo em nós e nós em Cristo, a esperança da glória, nada é capaz de ser maior do que aquele que está conosco. Por isso, eu venho te encorajar a você assuma, se encarna, se vista, permita que isso percorra as suas veias, permita que isso enche os seus pensamentos, o seu entendimento, permita que isso venha inundar o seu entendimento, as suas memórias. Permita que isso seja energia que venha te impulsionar dioturnamente. Permita que seja esse o combustível que vai te mover para a vida. A certeza de que tu és igreja de Cristo. E uma vez sendo igreja de Cristo, há uma promessa, Jesus dizendo, de que aquelas ovelhas que ouvem a minha voz e me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e não há ninguém capaz de arrancá-las das minhas mãos e as fazer perecer. Uau! Porque aqueles que quem tenta destruí-las precisa ser maior do que as mãos que está segurando. Ah, louvado seja Deus! Você precisa crer nessa palavra, meu amigo. Você precisa crer nessa palavra, irmão. Você precisa crer nessa palavra, pai, mãe, esposa, filho. Você precisa crer nesta palavra, igreja do Senhor Jesus. Estamos cobertos de uma promessa. De que se nós crermos nela e vivermos segundo ela, não há páreo, não há resistências que venham justificar os nossos fracassos. Não há. Não há. E eu te convido a viver esta certeza. Eu convido a você viver essa convicção e viver esta promessa. Isso aqui não é uma promessa para pastores apenas, para obreiros unicamente, ou para aqueles que têm um destaque no rebanho exclusivamente. Isso aqui é uma promessa para todos. Se você é igreja, está certo disso, essa palavra diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a nós. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pai, no teu nome, eu quero invocar essa palavra para o entendimento dos teus filhos. É verdade, Senhor, que muitas vezes nós queremos elaborar explicações para justificar as nossas desistências, os nossos desânimos. Mas eles são injustificáveis. Porque se nós estamos em Ti, ó Cristo, nós somos indestrutíveis. Nós somos, Pai, inabaláveis. Nós fazemos partes
do teu corpo quanto igreja. É impossível, Senhor, a cabeça triunfar e o corpo não. É impossível, Senhor, a cabeça ser triunfante e o corpo não. Pai, há em nós uma condição que é proveniente da habitação do Teu Espírito Santo em nós. Essa força não é nossa, ela é do Espírito Santo. E que esse irmão, essa irmã possa crer nessa palavra, erguer a cabeça, se posicionar diante dos enfrentamentos e dizer: vocês não irão me parar. Vocês não irão me desconstruir. Sou igreja e nada, absolutamente nada é capaz de interromper o fluxo de Deus na minha vida se eu estiver totalmente sujeito a Cristo. Se eu estiver totalmente sujeito ao Espírito Santo, nada e ninguém é capaz de paralisar a minha vida e o meu fluxo de igreja. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e lhe ajude a viver essas sublimes convicções. Seja abençoado com a bênção do Senhor, que te enriquece sem acrescentar dores. E creia, se você é igreja, você está debaixo de uma promessa, que você é indestrutível em Cristo Jesus. Graças a Deus. Obrigado, pastor Alessandro. Obrigado pela sua participação. Nós louvamos a Deus por estarmos todos os dias aqui, unidos, aprendendo mais da palavra de Deus, e hoje aprendemos mais sobre igreja. Amanhã, permitindo Deus, nós também, a partir das 9 da noite, estaremos aqui juntos, e se Deus assim nos conceder, o pastor Arthur Bittencourt de Santo André estará ministrando ao nosso coração. Estaremos aqui também aprendendo mais ainda da palavra do Senhor. Cada dia nós aprendemos um pouquinho. Muito obrigado, pastor Alessandro. Sei que a sua agenda é bastante extensa, mas reservou esse momento para nós estarmos juntos. Pode falar. Pastor Rosanildo Amorim, eu agradeço pelo convite, eu agradeço pelo privilégio de estar aqui juntamente com o seu público, com essas pessoas amadas, que amam a palavra, que são sedentas pelo ensino, que esteve aqui diante de nós hoje. Obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Graças a Deus. E pelo seu empenho. Graças a Deus. Queridos, você sabe que diariamente a minha oração é que Deus abençoe você. O desejo do meu coração é que você e sua família sejam grandemente abençoados pelo Senhor. E que a cada dia nós possamos uns orar pelos outros, uns incentivar os outros, como o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 10 falando sobre isso. Que nós venhamos uns nos motivar, nos incentivar os outros a permanecer firme na fé. Fique na paz que só Cristo tem para dar. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita,
ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos.